Graça e paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Nós vamos ler hoje 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos falar sobre o pastor pode ou não pode receber salário. E aqui no Bora Ler a Bíblia, no canal do Bora Ler a Bíblia, na Rede 316, nós aprendemos juntos, lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus. Eu sou Jefferson Dantas, seu missionário, professor de Bíblia, e queremos você aqui juntinho da gente, hein? Juntinho da gente. Não esquece de dar o like, não esquece também de se inscrever no canal e participar com a gente do Bora Ler a Bíblia. Vamos à leitura? 1 Coríntios, capítulo 9. Pega aí o texto bíblico que você achar melhor e vamos juntos ler as Escrituras. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor, não são vocês resultado do trabalho no Senhor, do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como também fazem os outros apóstolos, os irmãos de Jesus? E Cefas? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos trabalhar para o nosso sustento? Quem serve como soldado, custeando as próprias despesas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaça o boi enquanto estiver debulhando o grão. Por acaso, é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais. Se outros têm direito de receber sustento da parte de vocês, não temos nós ainda mais? Entretanto, nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos. E não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive desta glória. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus próprios direitos de pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que, de todos que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter
uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Mais um capítulo lido, e hoje eu quero fazer diferente. Ultimamente a gente tem lido o texto explicado, aplicado e terminado a live. E um seguidor nosso, uma pessoa inscrita no nosso canal, ela disse assim, a pessoa disse assim, Pastor Jefferson, eu estou sentindo falta das orações. Então vamos orar? Para aí um pouquinho onde você está, se você puder, claro, vamos orar. Pai, nessa hora eu quero te agradecer pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Obrigado pelo capítulo 9 de 1 Coríntios. Abençoa todos que estão assistindo este vídeo agora. Abençoa nas suas angústias, nos seus dilemas, nos seus problemas, nos seus sustentos, na sua saúde, nas suas famílias, nos seus trabalhos, nos seus estudos. E eu quero te pedir, Pai, que o estudo agora, que vamos tocar neste capítulo, fale profundamente ao coração de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Curtiu a oração? Tá? Dá um like aí pra gente, porque eu tenho certeza que orar sempre e em todo momento, em todos os momentos é muito bom. A primeira parte do texto, que vai do 1 ao 18, capítulo 9, ele vai falar sobre os direitos de um apóstolo. E o apóstolo Paulo, ele vai falar do seu direito como apóstolo. E é importante falar isso porque o apóstolo Paulo ele não está fazendo uma autodefesa em relação ao sustento. Até porque em Corinto, Paulo fez tendas, ele trabalhou para se sustentar e recebia oferta de outras igrejas. Ele não recebia especificamente a oferta de Corinto, porque havia uma coisa em Corinto diferente. Como eu falei nos outros capítulos, em Corinto havia os sofistas, que eram mestres do discurso, mestres da filosofia, gente que tinha seguidores e esses seguidores bancavam a vida deles. E o apóstolo Paulo, para ser diferenciado, ele não aceitava a oferta das pessoas. E por isso ele era criticado. Por isso o apóstolo Paulo era criticado, por não aceitar as ofertas. Mas o apóstolo Paulo aqui ele faz defesa aos seus direitos de apóstolo, para provar que, mesmo tendo direito, ele abre mão desse direito. Ele tem a liberdade em Cristo. Ele ilustra o próprio comportamento e para defender o seu ponto. Ele tem direitos dos quais insiste que todos tenham, mas ele abre mão. Ele defende algo que ele poderia ter, mas ele abre mão para que o seu discurso seja um discurso verdadeiro. Quais eram os direitos de um apóstolo? Paulo descreve primeiro a sua autoridade de apóstolo, versículos 1 e 2. Ele diz o seguinte nos versículos 1 e 2. Não sou livre, não sou apóstolo, eu não vi Jesus, nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho. Então, por ter visto Jesus, por ter já ser considerado em vários lugares apóstolo, por ter a própria igreja de Corinto ser resultado do seu trabalho, ele já poderia, né, ser considerado apóstolo. E ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, porque vocês são selo do meu apostolado. Eu fui enviado para vocês e a igreja existe hoje por causa do meu serviço. Ainda mais, né, sobre os direitos do apóstolo. Paulo descreve a sua autoridade depois do seu comportamento como missionário. No versículos 3 a 6, ele diz: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como faz os outros apóstolos, como faz Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar sem sustento? Não, nós temos que ter o nosso sustento. E isso que o apóstolo Paulo defende aqui, usando o exemplo do apóstolo Pedro, que recebe sustento andando com a sua esposa. E nem esposa Paulo tinha. Então esse era o comportamento dele. E quais eram os direitos dos apóstolos? De 7 a 14, Paulo vai falar sobre quem serve como soldado, que tem as despesas pagas pelo rei, quem planta uma vinha, quem apacenta o gado, quem planta uma vinha come da uva, quem apacenta o gado bebe do leite. E ele cita a lei de Moisés que diz: não amandasse o boi enquanto estiver debulhando o grão. E claro, não está falando do boi, está falando do lavrador, né? Quando estiver na colheita, ele pode muito bem pegar alimento para si. E ele encerra isso no versículo 11. Ele diz: se entre vocês
Se amanhãmos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais. O nosso sustento deve vir de vocês, nós semeamos na vida de vocês, nós abençoamos a vida de vocês. E é interessante dizer que entre a autoridade de Paulo, o comportamento dele e os direitos de apóstolo que nós vemos aqui nesse capítulo, nós podemos ver algo que está muito em voga hoje, o sustento ministerial. Eu, irmão, sou sustentado por ofertas. As ofertas de missões nacionais que os irmãos, muitos irmãos que estão acompanhando, dão as suas ofertas. Toda a minha vida, a partir dos 19 anos, foi sustentado por ofertas de igrejas, porque eu estou trabalhando no serviço do Senhor. Por causa de algumas pessoas que não usam desse direito da forma correta, eles usufruem de uma forma equivocada do direito de serem sustentados e exacerbam, né, desse direito, muitos julgam os ministros de Deus como pessoas preguiçosas, que não querem trabalhar. Não, o nosso trabalho é no Senhor. Como o apóstolo Paulo aqui está defendendo muito bem. E quem prega o evangelho, quem vive do evangelho, né, ele deve ser sustentado pelo evangelho. Se semeamos coisas espirituais, seria muito bom colhermos coisas materiais. É isso que o apóstolo Paulo diz e quer mostrar aqui para a gente. Versículo 14. E, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Marca aí na sua Bíblia, versículo 14. Quando forem falar de salário pastoral, do seu pastor, porque o trabalhador é digno do seu salário. Se o seu pastor é um homem que ensina a Bíblia, que cuida do rebanho, que a igreja tem sido ensinada, que ele tem se comportado, vivido uma vida santa, ilibada, de busca ao Senhor e de ensino da palavra, ele não só merece o sustento, ele tem direito ao sustento. E esse direito não está na CLT, esse direito não está na Constituição, esse direito está na Bíblia. Aqui, versículo 14. O Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E é interessante dizer aqui que, a partir do versículo 15, né, Paulo demonstra que havia renunciado a esse direito. Então, quando ele fala desse direito aqui no capítulo 9, meus irmãos, ele fala com toda a autoridade. Eu não estou interessado nessa palavra. Estou interessado que vocês entendam que quem prega o evangelho, quem vive do evangelho, tem que ser sustentado pelo evangelho. Entendam isso, entendam isso. E é correto sustentar com honra e dignidade os líderes da igreja. A segunda parte do capítulo, o apóstolo Paulo vai falar de uma perspectiva interessante, a partir do versículo 19, que ele diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Todo o exemplo com relação ao sustento, o apóstolo Paulo vai falar da liberdade, que fala no capítulo 8, né? De que ele se adequou à realidade de cada um para que todos cheguem ao evangelho. Ele diz: olha, para os judeus tornei-me judeu para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, para os que não estão debaixo da lei, para os fracos daqueles que se escandalizavam com um pouco comendo carne, por todos eles eu me tornei um semelhante, para que com todos, a fim de, por algum meio, eu possa salvar alguns, quer dizer, levar alguns a Cristo. Então o apóstolo Paulo mostra o mergulho que ele dá no ministério dele, sendo que ele se achega ao convívio de pessoas diferentes e busca viver com essas pessoas como um bom pastor faz. Pastores que têm ovelhas com muitos recursos têm que saber conviver com elas, ovelhas com poucos recursos têm que saber conviver com elas, ovelhas letradas têm que saber conviver com elas, ovelhas mais simples têm que saber conviver. E o apóstolo Paulo diz isso: na minha liberdade eu trabalhei dessa maneira. E aí, a partir do versículo 24, o apóstolo Paulo vai falar da necessidade de autodisciplina. E essa necessidade é muito forte no ministério. Um pastor, ele tem que ter a disciplina para trabalhar bem, para trabalhar correto, para trabalhar da forma verdadeira. Um líder de igreja, um missionário, ele não bate ponto. Ele tem que ter a disciplina. E a disciplina desse missionário, dessa missionária, desse pastor, são disciplinas espirituais. Vocês não sabem que todos que correm em uma competição apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Qual é o prêmio?
Todos competem nos jogos, se submetem ao treinamento rigoroso e o nosso prêmio é uma coroa incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra, né? Aquele treinador do boxe que esmurra. Muito interessante o apóstolo Paulo falando isso. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. A disciplina de Paulo, diante de todos os desafios ministeriais e missionários, era dele se colocar na posição de alguém que podia, pela vida, pela autoridade, pelo exemplo, pela disciplina, pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo aqui dá aula de ministério, o apóstolo Paulo dá aula de sobriedade. Ele reclama para aquela igreja, porque as pessoas tinham que ser sustentadas no ministério, mas ele faz isso de uma maneira em que ele tem autoridade para falar, porque ele não é sustentado pela igreja. Ele tem o lugar de falar com veemência, com dureza, com admoestação e com encorajamento, porque ele não é sustentado pela igreja. Mas todos que vivem, que pregam o evangelho, devem viver do evangelho, devem ser sustentados pelo evangelho. E todos que vivem no evangelho têm que ter a disciplina, a autodisciplina, para não ser pego desqualificado. E esses conselhos ele vai dar lá para o pastor Tito, o pastor Timóteo, né, que nós não podemos, de forma alguma, ser repreendidos. Ele diz, sejam irrepreensíveis em tudo. Esse foi o Bora Ler a Bíblia de hoje, em 1 Coríntios capítulo 9, os direitos do apóstolo. No próximo vídeo, capítulo 10, exemplos da história de Israel, sobre algumas perspectivas, nós vamos estudar no próximo vídeo. Quero convidar você a uma nova etapa aqui do Bora Ler a Bíblia, o Bora Ler a Bíblia devocional. No mês de junho, esse mês que está começando agora, nós estamos em junho de 2024, tá bom? Você que vai ver esse vídeo depois. Nós vamos iniciar o Bora Ler a Bíblia devocional. São vídeos de segunda a sexta, todos os dias, um horário que a gente vai escolher aí junto com você, para que você assista, ouça junto à Rede 316 também no aplicativo, esse vídeo. Lembra? Não esquece de dar o like. Se não é inscrito nos nossos canais, se inscreve, compartilha com outras pessoas, se esse vídeo abençoa você. Eu sou o Jefferson Dantas e esse foi o seu Bora Ler a Bíblia. Tchau, tchau.